Se você comprou um Redmi Note 10S, no vídeo de hoje eu vou te passar as melhores dicas e truques para este aparelho. Então se você está querendo comprar, já comprou, fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com seu amigo que tem ele, tá pensando em comprar, e também vai ter link na descrição se você ainda não comprou, beleza? Agora, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o Redmi Note 10S. Esse daqui que é um aparelho muito legal e que traz umas performances a mais que o Note 10. Fez um barulhinho meio esquisito aqui das notificações. Deixa eu abaixar ele aqui, ó. Eu acredito que seja aqui, né? Beleza? Em relação à primeira dica que eu vou passar para vocês, é em relação ao centro de controle, que mesmo o Redmi Note 10S estando na MIUI 12.5, a Xiaomi está trazendo nas configurações habilitado o centro de controle antigo. Então aqui você vai entrar nas configurações onde eu tô e aqui você vai clicar em notificações de centro de controle. E aqui você vai habilitar aqui, ó, a nova versão. É só vir aqui, ó, estilo do centro de controle e clicar aqui na nova versão que já vai estar habilitado. Aí ele vai funcionar o quê? Puxou desse ladinho aqui, acabou que não habilitou. Vamos voltar aqui, pode ser que aconteça com você também. Já está a nova versão aqui. Acabou que não está funcionando, galera. Olha que coisa, hein? Algum bug, talvez? Será? Muito estranho, hein? Vamos ver aqui novamente, ó. Configurações, centro de controle. Puxei o mais antigo, cliquei para o mais novo. Ó, totalmente bugado. Agora foi. Deu uns bugzinhos aí meio estranhos, né? Mas funcionou. Essa é a nova central de controle. Se você puxar do lado direito da câmera, ele vai aparecer os controles. Se você puxar do lado esquerdo, ele aparece as notificações. Então isso fica mais intuitivo e você tem tudo em um só lugar. Fica mais legal, né? Então, para habilitar ele é só fazer esse procedimento e bora para a próxima dica. Agora eu vou te passar uma dica muito rápida, mas é em relação à bateria. Aqui você vai entrar nas configurações, vai clicar em localização e aqui em localização você clica em busca por Wi-Fi e Bluetooth e desabilita essas duas funções que vão dar uma economizada legal na sua bateria. Se você é uma pessoa que compartilha muito Wi-Fi com os seus amigos, essa dica é para você. Aqui nas configurações, se você clicar aqui em conexões e compartilhamento e clicar em hotspot portátil, aqui você vai ver que tem limite de dados únicos, tá? Aqui se você clicar nele, você tem o limite de dados que você vai compartilhar com a pessoa. Então para ela não gastar tudo, você pode vir aqui escolher, por exemplo, 500 MB, né, para ela utilizar. E aí depois que giga não, né? Clique em personalizado e troca aqui para mega, tá? 500 MB. E aqui quando excedido ele tem desativar e notificar ou apenas notificar. Eu recomendo deixar desativar e notificar, porque se notificar e você não vê, vai gastando tudo e você vai ficar sem internet, tá? É uma opção legal para você que compartilha muito a internet com seus amigos. Agora eu vou te ensinar uma dica muito legal para você que assiste vídeos na Netflix, assiste vídeo no YouTube, e essa dica é legal, viu? Muito bacana. Aqui nas configurações, ó, você vai entrar aqui em recursos especiais. Aqui vai ter caixa de ferramenta de vídeo. Clicando aqui, ó, em caixa de ferramenta de vídeo, você vai habilitar ela aqui em cima, tá? Provavelmente já esteja habilitado e vai selecionar o aplicativo aqui embaixo que você utiliza. Aqui eu vou dar o exemplo como YouTube, mas você pode selecionar o Netflix, Amazon e etc. Feito isso, a gente vai abrir um vídeo no YouTube aqui. Belezinha, o vídeo já está rodando, ó. Aqui, ó, você pode ver que tem um risquinho aqui para você usar em tela pequenininha. E quando a gente está em tela cheia, eu vou exemplificar em tela cheia para vocês verem, ó. Tem um risquinho aqui em cima. Você vai puxar ele, ele vai te dar as opções, ó, de gravar, capturar tela e transmitir. Aqui tem o estilo da imagem, ó. Você pode aumentar o brilho externo, deixar preto e branco também. E aqui embaixo, que é o bacana, ó, você consegue abrir aplicativos. Então, se você quiser estar assistindo o meu vídeo aí, ó, e vir vendo o Facebook para ver o que tem de novidade, você pode vir aqui, ó, vai rolando aqui, ouvindo o que eu estou falando, ou assistindo uma série, por exemplo. É algo muito legal, né? Então, você vem aqui, você pode jogar para o outro lado, se você quiser. Você pode diminuir o tamanho, se você não quiser muito grande. E você deixa aqui do lado, ó, vai passando, vendo seu Face, se atualizando. É algo legal, né? Eu acho muito bacana essa opção aqui e não são todos os smartphones que trazem. Para você fechar, você pega essa setinha aqui e arrasta para cima e prontinho, já está funcionando. Lembra de compartilhar essa dica com o seu amigo aí que tem um Xiaomi, porque essa dica não é só para o Redmi Note 10S.
A próxima dica é para você parar de desgastar o seu botãozinho aqui, ó, só para ver uma notificação. Aqui nas configurações, se você entrar aqui em... Deixa eu só confirmar aonde vai ficar, pera aí. Tela de bloqueio aqui, ó. A gente vai descer aqui, ó, em tela de bloqueio aqui, ó. Tela sempre ativa e tela de bloqueio. Aqui você vai habilitar duas coisas, tá? Primeiramente, a tela sempre ativa, onde você tem a tela AMOLED aqui no Redmi Note 10S, e aqui a tela sempre ativa você consegue deixar um relógio na tela, por exemplo, colorido ao seu gosto. Aqui você consegue personalizar e até mesmo colocar uma foto, tá? Você consegue adicionar por aqui, ó. Fica bem bacana. Então aqui já está feito, você pode mexer diretamente por ali. Agora, você vai habilitar essa daqui, ó, levantar para ligar tela e toque duplo para ligar ou desligar a tela. Feito isso, ó, como que ele vai funcionar? Tá aqui o celular, você quer dar uma olhadinha, 2 cliques ele liga a tela. 2 cliques de novo ele desliga. E se você pegar ele na mão, ele já liga a tela sozinho. Aí você não precisa ficar clicando no botão aqui para estar habilitando. É algo bacana. Então quando você tirar do bolso também, ele vai ligar a tela sozinho, sem você ter que clicar no botão. Agora eu vou te ensinar a mexer na barra de status aqui em cima e personalizar ela ao seu gosto. Entra aqui nas configurações. Aqui nas configurações, a gente vai entrar em notificação e centro de controle. Aqui você vai descer até a última opção aqui, ó, barra de status. Feito isso, aqui você já tem algumas opções, ó. Mostrar ícones de notificações, se você quiser. Não quiser tirar, né? Não vai aparecer mais aqueles ícones aqui no cantinho. Mostrar velocidade da internet, para ver se está funcionando bacana. Mostrar a operadora com o dispositivo bloqueado, por exemplo, quando você está com a tela bloqueada, fica aparecendo aqui no local de chamada de emergência que está aparecendo, fica o nome da operadora TIM, Claro, Vivo e Oi, etc. Então dá para você tirar dali se você quiser, ou até personalizar, você consegue colocar os nomes que você quiser. Então você pode pôr, por exemplo, celular do João, ou coisa do tipo. O indicador da bateria você pode trocar aqui, deixar fora, deixar sem, fica ao seu gosto. Ocultar entalhe, se você tiver interesse de estar ocultando. E aqui você consegue ocultar o entalhe por aplicativos individuais. Então aí você pode escolher se você quer que um faça ou não. Então aí você pode escolher ao seu gosto. Agora eu vou te passar uma dica para economizar bateria e memória no seu aparelho. Aqui nas configurações, se a gente descer aqui um pouquinho, ó, e clicar em Apps, clicar em Permissões e clicar em Início Automático, a gente vai ter os aplicativos que iniciam junto com o seu smartphone. Aqui no meu não tem nenhum, porque eu não instalei muitos aplicativos, mas provavelmente se tiver vai estar desta forma aqui, ó. E separado ainda, tá? Vai ter um risquinho aqui separando para os de baixo. Então se você entrar aqui no início automático e estiver dessa forma aqui, por exemplo, você vai vir aqui, ó, e desabilitar eles. Primeiro você vai ver se você não usa eles, né? Se você vê que não utiliza, desabilita, que vai economizar uma bela de uma bateria e também de memória do seu aparelho. Agora eu vou te ensinar a mudar o formato do relógio na tela de bloqueio. Você já se deparou com a tela de bloqueio do Redmi Note 10S. Aqui nós temos uma tela um pouquinho diferente, mas se a sua tiver com um reloginho no meio, pode ser que atrapalhe uma foto sua, coisa do tipo. Aqui eu vou te ensinar a fazer o quê? Ó? Você entra nas configurações, clica em tela de bloqueio aqui. Aqui em tela de bloqueio, a gente vai clicar aqui em formato do relógio na tela de bloqueio. Aqui você vai ter várias opções, uma opção menor, uma opção aqui do meio, mais uma do meio. Então você pode escolher qual você achar melhor, que não vai atrapalhar a sua foto, e aqui segue mais o seu gosto. E aqui você consegue colocar na tela de bloqueio algo escrito. Aqui eu vou pôr, por exemplo, LTEC, mostrar a assinatura e OK. Aí ele vai ficar assim, ó, desta forma que está aqui. Se a gente bloquear o aparelho e ligar a tela, tá aí, ó, configuradinho do meu jeito. E agora eu vou te ensinar a deixar o Redmi Note 10S mais rápido. Você viu como eu falei? Redmi. Não é assim, tá? É porque eu tentei falar inglês, mas não deu muito certo. Aqui nas configurações em sobre, você vai clicar em versão da MIUI várias vezes, ó, até parecer que você agora é um desenvolvedor. Feito isso, a gente volta aqui uma tela e desce aqui em configurações adicionais. E aqui vai estar a opção do desenvolvedor, tá? Se você não fizer aquele passo lá de trás, não aparece isso aqui. Clica nele. Desabilita a atualização automática do sistema aqui, ó, para ele não atualizar sozinho. E aqui a gente vai descer até aqui, ó. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, ó, escala de animação da janela, transição e animator. Aqui você vai colocar as três em 0.5, tá? Ela vai estar em uma vez. Se você quiser voltar também você consegue, então fica tranquilo, tá? Aqui essas animações são essas animações de fechamento, tá vendo? Esse vai e vem das janelas, eles vão ficar
pela metade da velocidade, então eles vão ficar mais rápido. Então aí, digamos que o aplicativo já está carregado, a Play Store aqui, ó. Na hora que eu clico nele, ele já vai abrir mais rápido. A galeria também vai abrir mais rápido. Então o aparelho dá a sentir que ele está bem mais rápido. Todo mundo que faz essa dica aqui diz que o aparelho muda da água para o vinho. E eu quero saber de você também, ó. Comenta aqui embaixo se você fez essa dica e se ela melhorou e se você sentiu que o aparelho ficou um pouco mais rápido, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo, deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.